É pecado assistir novelas e filmes evangélicos? Eu creio que sim, por vários motivos. Primeiro, não existe novelas evangélicas e nem filmes evangélicos, mas ambos pertencem ao mundo. E o príncipe deste mundo é Satanás. E aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João, capítulo 4, versículo 5, diz: do mundo são, por isso falam do mundo e o mundo os ouve. 1 João capítulo 2, do 15 ao 17 diz: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, todo aquele que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. João, capítulo 12, versículo 31. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. João capítulo 14, versículo 30 diz assim: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e não tem nada em mim. Portanto, Satanás não tem nada com Jesus. Da mesma forma que não existe carnaval evangélico, nem time ou equipa de futebol evangélica, atletismo de Cristo, vale tudo evangélico, jiu-jitsu evangélico, igreja evangélica para gays e lésbicas, sex shop cristã e filmes pornográficos evangélicos, batismo em tubo ou água, grupo de dança e coreografia evangélica, teatro evangélico. Também não existe novela evangélica e nem filme evangélico. Mas tudo isso foi uma forma que o diabo arranjou de conseguir entrar nas igrejas modernas, mornas, liberais, mundanas e apóstatas da fé. Não precisamos usar os instrumentos de Satanás para supostamente ganhar almas e pregar o Evangelho. Mas Deus já nos deu a sua palavra pura e a unção e o poder do Espírito Santo, que é o suficiente para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Em João 16, do 8 ao 10, diz assim: a partir do 7, vou ler o contexto: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Se para evangelizar e ganhar as almas para Cristo precisássemos de fazer filmes e novelas evangélicas, então também para ganhar as prostitutas, as nossas mulheres teriam que se vestir e agir como elas. E para ganhar os bêbados, teriam também que se embriagar. E para ganhar os índios da Amazónia, teríamos que andar nus, ou seminus, só de tanguinha. E para ganhar os esquimós, teríamos que fazer trocas de casais e por aí vai. Mas não devemos pecar junto com os pecadores para ganhar eles para Cristo, mas sim fazer a diferença na terra. Malaquias capítulo 3, versículo 18. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, e entre o que serve a Deus e o que não o serve.
Mateus capítulo 5, versículo 13 ao 16, diz assim: Vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e para ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, diz o seguinte: Em todo o tempo sejam alvas as vossas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Salmo 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a um manancial de águas, que dá o fruto na estação própria e cuja folha nunca cai, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22 diz: E abstendo-vos de toda a aparência do mal. Em segundo lugar, tanto as novelas como os filmes evangélicos têm adições, subtrações e distorções da palavra de Deus. A única maneira de, por exemplo, um filme evangélico não ser pecado é se ele fosse apenas a pura palavra de Deus falada e ilustrada com imagens, e não atores e atrizes se fazendo passar por aquilo que eles não são e enganando o povo cego que neles crê. Regra geral, todos os supostos filmes e novelas evangélicos têm diálogos e narrações de coisas ou eventos que nunca aconteceram, ou distorções daquilo que de facto ocorreu e omissões da verdade dos factos. Provérbios 30, versículo 5 e versículo 6. Toda a palavra de Deus é pura, e escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 14, diz assim a palavra de Deus: Eu sei que tudo quanto Deus faz dura eternamente, e nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve tirar. E isto faz Deus para que haja temor diante dele. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 18 e versículo 19 diz: Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar a estas coisas, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. E em Jeremias capítulo 23, versículo 36 diz: Mas nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a cada um lhe servirá de peso a sua própria palavra. Pois torceis as palavras do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, o nosso Deus. Em terceiro lugar, tanto as novelas como os filmes evangélicos são mentiras. E quem ama e pratica a mentira ficará de fora. Apocalipse 21:8. Mas quanto aos covardes, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Apocalipse 22, 14 e 15. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os fornicadores, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Em todos os filmes e novelas evangélicos, nenhum ator e nenhuma atriz estão a falar a verdade, mas eles estão mentindo e se fazendo passar por pessoas que não são, como por exemplo quando representam os papéis de Jesus, Deus Pai, o Espírito Santo, Maria, os apóstolos e os santos profetas de Deus.
Todos os filmes e novelas não passam de teatros filmados. E o que é teatro? A palavra teatro significa farsa e fingimento. E se é fingimento, é engano e mentira. E não é verdade. E o pai do fingimento e da mentira é Satanás, conforme João, capítulo 8, versículo 44, que diz o seguinte: Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Em quarto lugar, quando alguém se faz passar por Deus, Jesus ou o Espírito Santo, se tornando uma imagem em movimento ou uma representação do mesmo, isso daí é idolatria. E os idólatras ficarão de fora do reino de Deus. Conforme 1 João 5, 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. E em 1 Coríntios capítulo 6, 9, 10, diz o seguinte. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Pois as pessoas, quando olham, por exemplo, para um ator representando a pessoa de Jesus Cristo, ou personificando o mesmo, na mente de muita gente, Jesus era exatamente assim, conforme a imagem daquele infeliz ator que o retratou ou representou no filme ou na novela. E muitos, quando fecham os seus olhos para orar a Deus ou a Jesus, visualizam em suas mentes o ator do filme e a ele lhe fazem petições como se ele fosse o verdadeiro Jesus e possível ser representado por imagens, servindo desta forma a outro Deus que não é o Deus verdadeiro. Êxodo, capítulo 20, do 1 ao 6, diz o seguinte. O livro de Êxodo, capítulo 20, do 1 ao 6. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até à 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Em quinto lugar, a pessoa acostumada a ver filmes e novelas evangélicas, que não lê a sua Bíblia, começa a crer num evangelho distorcido da realidade e a pregar e a anunciar e a defender coisas que nunca aconteceram, como diálogos e eventos, e que não estão escritas na Palavra de Deus. Gálatas, capítulo 1, versículo 8, diz o seguinte: Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque tudo o que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Em sexto e por último, a fé não vem pelo ver filmes e novelas evangélicas, mas sim pelo ouvir e pelo ouvir pela palavra de Deus. Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz o seguinte: De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Pois a fé é a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Aparente é visível. E a esperança que se vê não é esperança. Romanos capítulo 8, versículo 24 e 25. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como também o esperará. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos.
A fé não é uma virtude visual, mas auditiva. Tomé só cria se visse Jesus. Mas Jesus disse que são mais bem-aventurados os que não vendo creram. João, capítulo 20, do 24 ao 29, diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e se não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e se não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, e estando as portas fechadas, apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Fica aqui o estudo e a resposta à pergunta: é pecado assistir novelas e filmes evangélicos? É claro que é pecado. Pois isso foi uma forma que o diabo encontrou de fazer com que os crentes não sejam libertos do maior ídolo do lar, que é a televisão, e do cinema de Satanás. E assim fazer com que as suas almas se percam e desçam ao inferno. E tu que tens sido enganado nesta área, tu que és evangélico e que tens sido enganado pelo mundanismo, tens sido enganado por Satanás, pede perdão dos teus pecados, larga as novelas, larga os filmes e vem para Jesus mesmo. Larga tudo e vem para Cristo. Aceita-o de novo. Reconcilia. Reconcilia com Jesus nesta hora, porque Jesus te ama. Ele morreu na cruz para te salvar. É o único que te pode salvar, é o único que te pode resgatar. Não fiques amarrado e preso a filmes e a novelas, porque a novela vem de duas palavras, nó e vela. Nó serve para amarrar e velas acendem-se pelos mortos. Ora, Deus é Deus de vivos e não de mortos. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Aqui fica a mensagem.